Olá, todos bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui uma questão que foi lançada aqui pelo meu amigo, o professor José Carlos da Silva Pereira, para o qual tenho uma enorme estima. Ele lançou esta questão no nosso grupo e vou tomar então a liberdade de resolver esta questão em vídeo. A questão é a seguinte: considera então a função f de domínio de menos ln2 aberta até mais infinito, definida então pela seguinte expressão algébrica: f de x igual ao logaritmo neperiano de 2 vezes L levantado a x menos 1. O que temos que determinar aqui nesta questão, ele pede aqui que determina por definição a derivada no ponto abscissa zero e escreve então a equação reduzida da reta tangente ao gráfico da função f no ponto abscissa zero. Quer dizer, esta equação reduzida da reta vai estar na forma y igual a mx mais b. Onde este declive aqui da reta tangente é exatamente igual ao valor da derivada da função f no tal ponto da abscissa zero. E esta derivada vamos ter que calculá-la por definição. Então a derivada por definição pode ser determinada pelo um limite, quer dizer, f' de zero, a derivada no ponto da abscissa zero, é exatamente igual ao limite quando x tende para zero do quociente entre a diferença entre f de x e f de zero, a dividir então por x menos zero. O que vou fazer aqui em primeiro lugar é aqui em cálculo auxiliar, eu determinar então o meu f de zero. O f de zero, basta que recorra aqui à função e substitua o x por zero, né? Obviamente. Então teria o ln de 2 vezes L levantado a zero menos 1. Quer dizer então que o meu f de zero, 2 elevado a zero, quer dizer, L elevado a zero é igual a 1, né? Uma potência cujo expoente é nulo, quer dizer, o resultado é 1, e então ficam 2 vezes 1 que é 2, 2 menos 1 dá 1, fica então com o ln de 1 que é exatamente igual a 0. Para a gente perceber o que temos assim aqui diante de nós, eu costumo fazer sempre assim uma pequena abordagem, mais ou menos gráfica, não é? Eu tenho aqui a função f, que é uma função que me faz assim, mais ou menos assim uma coisa deste tipo, né? Esta é assim a função f, e o que eu pretendo determinar é a equação da reta tangente à função neste ponto da abscissa zero, quer dizer, passar assim aqui, passar assim ali, tangente à função, esta minha reta que eu vou designar como t, quer dizer, esta reta t é tangente à função ali no ponto zero. Para eu determinar a equação desta reta reduzida, eu preciso então de determinar o declive, que é determinado através da derivada da função naquele ponto, e depois vou determinar a ordenada na origem, que me parece que vai ser zero, né? Mas depois esta ordenada na origem é determinada, depois de terminarmos este declive, substituirmos então aqui na equação reduzida da reta, já conhecendo o declive, substituirmos este x e este y pelo ponto de tangência, por este assim ponto aqui de tangência, onde este ponto será dado aqui pelas coordenadas, né? O x será 0 e o y aqui do ponto de tangência será o f de 0, que já vimos que é exatamente igual a 0, ou seja, a minha ordenada na origem terá o valor igual a 0. Quer dizer, eu já sei aqui que a ordenada na origem é igual a 0, apenas por esta abordagem assim um pouco mais gráfica. Neste caso dá 0, obviamente nem sempre dá 0. Então vamos determinar aqui este limite. Quer dizer, eu sei que o f de 0 dá 0, então aqui a derivada no ponto da abscissa 0, será, substituindo aqui f de x pela expressão, terei então o limite, quando x tende para 0, f de x está aqui, né? É ln, terei então aqui ln de 2 é elevado a x menos 1, a dividir por x menos 0, que obviamente é x. Aplicando então aqui os limites, substituindo o x por 0, quer dizer, eu já vi que substituir aqui o x por 0 dá 0, então terei aqui assim uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Isto é uma indeterminação, então vamos ter que levantar aqui a indeterminação. Quer dizer, neste momento, a minha cabeça começou aqui a pensar assim num limite notável, né, que poderá ser aplicado neste caso, que é assim o limite quando o x tende para 0
de ln de x mais 1 a dividir por x, onde este limite notável é exatamente igual a 1. E eu comecei assim a olhar para aqui, para o que tenho aqui dentro deste logaritmo, e vi que quando o x tende para zero, esta expressão, à medida que o x tende para zero, esta expressão tende assim para 1. E reparem, eu aqui dentro do logaritmo eu gostava de ter assim mais uma unidade, né? E este x está aqui, tem que me tender para zero. Então reparem no seguinte, se 2 vezes L levantado a x menos 1 tende para 1, isto há de me querer dizer então que 2L levantado a x menos 2, quer dizer, isto há de tender para zero. Há de tender para zero se o x for para zero. Então eu vou matar assim 2 coelhos com uma só paulada, entre aspas, obviamente. Não tem nada contra os animais, detesto até essas coisas, isto é apenas uma expressão. Reparem no que eu vou fazer aqui. Isto é exatamente a mesma coisa, ou seja, a derivada aqui no ponto zero vai ser o limite quando x tende para zero. Agora reparem aqui no que eu vou fazer. Vou fazer aqui logaritmo neperiano, vou ter lá assim 2L levantado a x menos 1, que é o que eu tinha, e agora vou fazer isto, quer dizer, vou retirar 1 de forma a apanhar 2 vezes L levantado a x menos 2, e, quer dizer, neste momento alterei a expressão, não posso fazê-lo, não há mal, então adiciono 1. Por isso é que eu digo que aqui matei assim 2 coelhos com uma só paulada. Pelo seguinte, agora esta expressão que eu tenho aqui, se o x vai para zero, toda esta expressão me vai tender para zero, ou seja, vou ter assim aqui uma expressão que me tende para zero, fica ali com mais 1, eu apenas agora tenho que fazer aqui o seguinte, quer dizer, colocar assim aqui por baixo o 2 vezes L levantado a x menos 2, abrir assim quer dizer, trabalhar aqui um produto, porque este x não pode desaparecer. Colocar aqui 2 vezes L levantado a x menos 2, de forma a que esta expressão cancele com esta e eu não tenha alterado em nada o limite anterior, e colocar assim aqui o x, que era o que já lá estava. Neste momento fiz aqui 2 manipulações, mas continuo exatamente com o mesmo valor que tinha. Ok? Aqui introduzi menos 1, mas adicionei, dividi por 2 vezes L levantado a x menos 2 e depois multipliquei, quer dizer, não alterei absolutamente nada. Mas agora reparem aqui no seguinte, eu vou separar isto em 2 limites aqui pelo produto. Para este primeiro limite, eu vou fazer aqui uma mudança, de variável. Vou fazer assim aqui uma mudança de variável, onde vou dizer que existe um y que é igual a 2 L levantado a x menos 2, de tal forma que se o x me tende para 0, reparem, L levantado a 0 é igual a 1, 2 vezes 1 é 2, 2 menos 2 dá 0, quer dizer que este y tende para 0. E para este segundo limite, vou separar então o limite pelo produto, né? O limite do produto é o produto dos limites. Para este segundo aqui limite, vou aplicar um limite notável, né? Que está a parar assim na minha cabeça, que é o limite quando x tende para 0 de e elevado a x menos 1 sobre x, onde eu sei que este limite notável é exatamente igual a 1. Então vou trabalhar estas duas situações e o limite estará resolvido, porque eu tenho assim então a derivada aqui no ponto 0 há de ser igual ao limite quando y, para este primeiro vou fazer a tal mudança de variável, y a tender para 0, fica então com ln de y mais 1 sobre y, vezes então o limite, e reparem aqui em numerador, vou colocar o 2 em evidência, vou até colocar assim, 2 em evidência, obviamente que está aqui a dividir por x, aqui o x tende para 0, colocando o 2 em evidência, fica com L levantado a x menos 1. E agora este 2, como está a multiplicar, até posso passá-lo aqui para trás do limite, ficar assim aqui com 2, e libertar assim aqui isto, de forma a estar já aqui assim o limite notável. Quer dizer, isto neste momento está resolvido, porque tenho então aqui a derivada, deixem-me só mudar aqui de cor, quer dizer, tenho assim aqui a derivada no ponto de abscissa 0, este limite aqui é o limite notável, é igual a 1 vezes 2 vezes 1 também é este limite notável, ou seja, a derivada no ponto de abscissa 0 é exatamente igual a 2. Como a derivada é exatamente igual ao declive
ao declive da reta tangente, então eu tenho que a minha reta tangente T, para já, fica y igual a 2x mais a ordenada na origem. Quer dizer, eu já vi aqui que a ordenada na origem é 0, não é? Por esta abordagem aqui gráfica. Porque a reta tangente, reparem que a reta tangente, quer dizer, há de passar ali no tangente à função no ponto de abscissa 0. Então, quer dizer, este ponto que eu tenho aqui, f de 0 igual a 0, quer dizer, assim um ponto de tangência terá de coordenadas 0, 0. Isto diz-me então, se a reta tangente contém este ponto de tangência, isto implica então que a coordenada na origem seja igual a 0. Então, eu nem sequer tenho que fazer substituições. Nem sequer vou ter que aqui substituir este x e este y. Podia fazê-lo, não é? Por 0, 0, mas quer dizer, se eu já sei que o ponto de tangência é 0, 0, e se a reta contém esse ponto de tangência, quer dizer que a coordenada na origem da reta é igual a 0. Ou seja, a equação desta reta tangente fica exatamente y igual a 2x. É então a equação da reta tangente à minha função f no ponto de abscissa 0. Fica então aqui esta questão resolvida. Espero que tenham então percebido esta resolução. Vocês aqui nos limites, quer dizer, devem olhar para isto com os olhos grandes, né? Às vezes estas manipulações, como viram aqui, dão um imenso jeito de resolver este limite, penso eu, sem grandes trabalhos. Sei que às vezes dar e tirar é assim uma estratégia um pouco nova para vocês, mas quer dizer, vocês vejam estas coisas, ficam sempre mais ricos com estas resoluções. Fica então aqui a sugestão da resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos e até um próximo vídeo. Tchau.